Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aulinha de hoje, onde nós iremos falar sobre os municípios brasileiros, conteúdo do livro de história, tá bom? Conteúdo novo, tá? Já vamos nos preparando para as revisões, que nossas provinhas estão para chegar, tá ok? Nossas terceiras avaliações. Então, prestem atenção. Se necessário, façam uma outra visualização do vídeo, tá? Uma vez, duas vezes, até você entender, tá bom? Então, nós iremos começar a falar sobre os municípios brasileiros, né? Então, os municípios brasileiros começaram a surgir com a chegada dos portugueses ao Brasil. Nós vimos, né, que a história da nossa cultura, da nossa mistura, aconteceu com a chegada dos portugueses no ano de 1500, onde eles trouxeram seus costumes e foram, né, juntando com os costumes de outros povos vindos depois e dos povos que já viviam aqui, que eram os indígenas. Então, os municípios brasileiros também ocorreu por causa da chegada dos portugueses ao Brasil, com a ajuda dos índios, tá bom? Então, vamos lá. Então, os municípios brasileiros, eles têm uma história. Nós sabemos que todo município, cada cidade, ela tem a sua história. E isso, né, se deu desde a chegada dos portugueses ao Brasil. Não é isso? Nós vamos ver que vamos ver as primeiras fundações, das primeiras vilas, das primeiras cidades, tá bom? Tudo aconteceu por causa dessa grande evolução, dessa descoberta que é feita pelos portugueses, tá bom? Então, com a organização indígena nativa da época da chegada dos portugueses, ou seja, com os índios já estavam organizados, já tinham seu modo de viver, já tinham suas casas, já tinham sua cultura, seu jeito de falar, então eles já tinham o seu próprio jeito, não é isso? Então, com a chegada dos portugueses, isso teve uma reorganização, isso teve uma mudança política principalmente, viu? Ainda não tínhamos essa forma de organização política. Os indígenas tinham sua própria forma de organização social. E apenas com a chegada dos portugueses, iniciamos o nosso modelo de organização atual. Bom, é bem verdade que os portugueses eles trouxeram algumas mudanças no nosso país, né? Destruíram a nossa floresta, nosso país em 30 anos quase foi extinta a árvore pau-brasil, mas também eles trouxeram uma grande evolução para o nosso país. Tá? Como eles estão falando, como bem que no texto diz, né, que nós não tínhamos uma organização política, mas através dele, da cultura, de como eles viviam no país, na Europa, que já era bem desenvolvida, não é isso? Eles foram fazendo com as mudanças no nosso país, fazendo com que isso acontecesse, tá bom? Então, com a chegada dos portugueses no ano de 1500, nas caravelas, né, das grandes navegações, eles chegaram aqui e desembarcaram, encontraram um novo povo que eram os indígenas e eles já tinham a sua própria forma de viver, a sua organização, que era, né, cada um tinha suas atividades, os homens caçavam e pescavam, as mulheres cuidavam da casa, das crianças e das plantações, os mais velhos eram quem ensinavam os mais novos, não é? E isso eles eram uma cultura passada de geração em geração, então eles já tinham sua organização. E isso foi mudado com a chegada dos portugueses, tá bom? Continuando. Então, como os municípios foram sendo formados até chegar nessa grande imagem que vocês estão vendo aí, né? Principalmente pela exploração do território, ou seja, quando os portugueses desembarcaram, eles começaram a explorar, eles começaram a perceber, né? Eles achavam primeiramente que eles tinham desembarcado em uma ilha, e eles nomearam o Brasil como Ilha de Vera Cruz. Eles achavam que o nosso país era uma ilha, porque eles não vinham destinados aqui, né, a nossa nação. Eles primeiro, a intenção primeiramente deles era chegar na Índia, né, para procurar trazer especiarias para levar para a Europa, Portugal. Então, eles, por algum acaso, um desvio de rota,
eles acabaram chegando aqui no nosso país. Então, quando eles chegaram, achavam que era uma ilha. Então, eles começaram a explorar o território da Nai. E depois, com o passar do tempo, eles descobriram que a nossa nação não era uma ilha, e sim uma grande extensão de terra. Então, eles colocaram o nome de Terra de Santa Cruz, viu? E aí eles começaram a explorar o território, viram que o nosso país era bastante rico em árvores, que seria de bastante utilidade para a construção de navios, de fortes, de que mais? De casas, de grandes construções. Então, nosso país existia muita madeira, né? Muitas florestas, principalmente o pau-brasil, que extraía dessa árvore. Eles tiravam uma tintura bem vermelha, quase como cor de brasa, também servia para tingir tecidos e fazer outras coisas. Então, os municípios eles foram sendo formados a partir dessa descoberta de território. Então eles ficavam explorando, procurando lugares para poder, onde tinha condições de construir casas, de construir uma vila, de construir um povoado. Então eles foram fazendo essas descobertas, e onde eles chegavam ao melhor local, lá eles construíam suas casas. E assim, com o passar dos anos, muitos navios vindos de vários lugares do mundo começaram a chegar ao nosso país. E aí ele começou a ter uma grande população de pessoas diferentes, uma grande mistura de raças por causa dessa exploração de terras, de novos territórios para melhores condições de vida, viu? Então vamos lá, continuando, né? Primeiramente, com a exploração do território da nova terra descoberta, as pessoas buscavam lugares que oferecessem condições de instalar vários indivíduos, viu? Como eu tinha disse, né? Vindo várias navegações de vários lugares do mundo. Como a Igreja Católica era muito poderosa e sua fé bastante difundida na Europa, os europeus que chegaram, determinando o lugar, providenciaram primeiramente a construção de grandiosas igrejas em respeito à sua fé. Então, quando os portugueses chegaram ao Brasil, a primeira coisa que eles fizeram foi mandar celebrar uma missa em ação de graças pela nova terra descoberta. Aí, eles tinham uma fé católica muito grande, era a religião deles daquela época, né? E aí, o que foi que aconteceu? Eles começaram as primeiras construções, né, em solo brasileiro, foram de igrejas. Para quê? Por causa da sua religião. Até porque dentro dos navios sempre vinham padres, freis, que ajudavam no enterro de corpos, né, quando aconteciam grandes naufrágios, quando os navegadores morriam de alguma doença. Então, eles, por causa dessa religião, eles sempre carregavam consigo uma pessoa religiosa. Então, a primeira coisa que eles fizeram quando chegaram ao Brasil foi mandar celebrar uma missa, tá bom? Aí aqui, né, continuando. Ainda na página 43. As primeiras cidades do Brasil estão localizadas no litoral do país. Por que elas estão no litoral? No litoral é lugar próximo às praias. Então, o principal meio de transporte daquela época eram os navios, eram as embarcações, eram as caravelas. Então, as primeiras cidades foram construídas no litoral. Por quê? Porque isso facilitava a chegada das caravelas, dos navios aos portos e se ficavam mais próximas das cidades. Então, por isso que as primeiras cidades foram fundadas próximas do litoral. Criança, continuando, né? As primeiras cidades do Brasil estão localizadas no litoral do país, pois as embarcações que não paravam de chegar de Portugal precisavam atracar em lugares que as recebessem em segurança, né? O melhor trajeto, né? Isso, então eles ficavam, as primeiras cidades foram num lugar estratégico. Para quê? Para que os barcos, né, as embarcações, levassem produtos do Brasil
para a Europa e trouxessem produtos da Europa para o Brasil. Então, era um lugar estratégico e de fácil acesso, viu? Continuando. Tanto que o primeiro local de atracagem dos portugueses ao chegarem ao Brasil em 1500 foi chamado de Porto Seguro, região que fica ao sul do estado da Bahia. Apenas no ano de 1535, o vilarejo que deu origem ao município foi fundado, sendo a origem de um dos primeiros municípios brasileiros. Viu? Ele não foi o primeiro, viu? Mas foi um dos primeiros municípios brasileiros. Porque quando eles desembarcavam lá na Bahia, em Porto Seguro, eles não fixavam moradia lá, eles iam explorar novos territórios, lugares que tinham melhores condições para plantar, para extrair madeira, para poder desenvolver, tá ok? Então vamos lá, continuando. Olha só, aqui nessa primeira imagem foi quando eles celebraram a missa, né, no Brasil, quando chegaram aqui. E aqui é a construção das primeiras vilas, na segunda imagem, e onde eles também celebravam missa frequentemente no nosso país. Continuando. Então, aqui, ó. Primeira vila fundada foi essa dessa imagem aí. Aí é uma reprodução, não é um ato verídico, assim como é que a gente diz, é uma foto tirada naquele momento, mas através de relatos, o pintor, né, de Benedito Caixó, de 1900, através dos relatos das pessoas daquela época, ele pintou, retratou uma imagem de como teria sido a criação da primeira vila do Brasil, que foi fundada em 22 de janeiro de 1532, por Martim Afonso de Souza. Fundou o nome da primeira vila brasileira, ela era Vila de São Vicente, localizada no estado de São Paulo. Depois dessa vila, a segunda vila a ser fundada foi a Vila de Santo André, também fundada na cidade de São Paulo, as duas, viu? Olha só, aí é uma outra imagem de como foi a evolução, né? Olha, a gente quase não tem mais árvores, porque já foi cortada, já tinha sido extraída bastante árvores naquela época, tá bom? Continuando, vamos lá. Então, herança histórica dos municípios. O que é isso, né? Que todo município, como nós já falamos anteriormente, todo município ele tem sua história, desde a chegada dos portugueses ao Brasil até agora, desde quando o município nasce. Miguel Alves, por exemplo, nós temos a nossa história, né? A partir do momento que ele foi descoberto, como ele deu o nome, quando foi que ele se tornou um município de verdade. Então, nós temos a nossa história, nossa cultura, não é isso? Então, essa é a herança histórica dos municípios, nossa cultura, nossa maneira de falar, nossos vestimentos, nossas crenças, nossas religiões e assim por diante. Vamos lá. A Vila de São Vicente, no litoral de São Paulo, olha só como a gente já tinha falado, né? Foi o primeiro município a ser fundado pelos portugueses no território brasileiro no ano de 1532, tá bom? Antes da chegada dos portugueses, ou seja, antes dos portugueses chegarem, os povos indígenas tupis já ocupavam a região do município, mostrando resistência contra a ocupação dos portugueses. Ou seja, como os portugueses, quando eles chegaram ao nosso país, eles sentiam-se donos da nossa terra. Eles não levaram em consideração que os nossos indígenas, que as pessoas que já viviam aqui, eles tinham a sua própria cultura. O que eles quiseram? Eles quiseram impor a cultura deles, como o jeito de falar, a maneira de se vestir, como comer, a religião. Então, eles quiseram impor. Por isso que teve muitas lutas, morreram muitos indígenas, os indígenas foram quase exterminados por causa disso, porque eles não cediam suas terras, seus lugares de onde viviam para os portugueses construírem suas casas. E como eles não tinham armas, né, eles sofreram bastante ataques dos portugueses, porque os portugueses tomavam seus territórios
para construir cidades, para construir vilas, viu? Então, os povos tupis, eles tiveram uma grande resistência nessa ocupação, ou seja, nessa tomada de território por parte dos portugueses, tá bom? Então, continuando. Muitas são as heranças deixadas pelos nossos antepassados que ficaram até hoje. Temos uma grande variedade de elementos que ajudam muito a história a estudar os povos antigos. Já vai só aumentar mais um pouquinho para a gente ver melhor. Os municípios mais antigos geralmente têm um sítio histórico, ou seja, um lugar onde ele tem uma história muito grande, né, repleto de elementos interessantes. Veja alguns sítios históricos de municípios coloniais espalhados pelo Brasil. O que esses municípios coloniais? Que são os municípios da época da colonização, da época da chegada dos portugueses ao Brasil. Viu? Ainda tem casas daquela época, como aqui, ó, nessa primeira imagem, na cidade de Olinda, Pernambuco. Viu? Em Olinda, a gente tem um centro histórico, uma rua, né, um lugar onde tem casas da época ainda da colonização dos europeus, dos portugueses, quando vieram para o nosso país. Essas casas, né, com essas fachadas, com portas arredondadas, janelas também, com a arquitetura delas bastante parecidas. Isso é do tempo colonial, é por causa do tempo da colonização do nosso país. Aí tem outro, né? Sítio histórico na segunda imagem, de Tiradentes, em Minas Gerais, São Paulo, Recife, Pernambuco, Bahia, vários lugares, Olinda, né? Nós temos centros coloniais ainda, da época da colonização do Brasil. Aí outro, Centro Histórico de São Luís do Maranhão, bem aqui. E temos também o Pelourinho em Salvador, na Bahia, né? Continuando, é importante lembrar que as construções dos municípios nem sempre foi pacífica, ou seja, a construção dos municípios, né, para surgirem os municípios, nem sempre foi uma ocasião de paz. Muitos foram ocupados por meio de guerra com os indígenas, como a tia já tinha falado, né? Que já ocupavam o território, ou seja, muitos índios morreram defendendo seu território, defendendo suas casas. Tia, e aí o que acontecia quando os que sobravam? Quando eles não eram escravizados, eles fugiam para outros lugares mais afastados, mais para dentro da mata, viu? Então, quando os municípios, né, foram surgindo, muitos portugueses tomaram o território dos indígenas, tá bom? Em muitos outros municípios, houve a necessidade de trazer pessoas, que é isso, escravizadas, degradadas, migrantes, etc. Escravizadas, nós sabemos que eles escravizaram os africanos, né, os negros vindos da África. Também eles tentaram escravizar os índios, mas eles não conseguiam. Por que eles não conseguiam? Porque os indígenas, eles tinham um conhecimento da terra onde eles viviam e os portugueses não tinham esse conhecimento, então eles tinham algo ao seu favor, eles não conseguiam, eles tentaram bastante escravizar os indígenas, mas eles resistiam. Já os africanos, eles trouxeram de um país para outro país totalmente diferente, que eles não conheciam. Então, por isso que era mais difícil para eles fugirem. Então, eles não falavam a nossa língua, a mesma língua, eles não conheciam o território, eles não sabiam para onde ir. Muitos deles fugiam, sim, e formavam quilombos, né, que a gente vai ver mais para frente nas nossas aulas. Eles formavam quilombos. Quilombos eram vilas, né, onde eles acolhiam não só os negros, mas outras pessoas brancas também que eram a favor da libertação dos escravos. Migrantes também vieram para o nosso país, como suíços, italianos, deixa eu ver quem mais, chineses. A gente vai ver também isso aí na época, quando a gente estiver falando sobre migrantes, tá bom? E etc. Então, para poder fazer os municípios, para fazer com que os municípios se desenvolvessem,
eles precisavam trazer pessoas de outros lugares. Quais foram elas? Escravizados, degradadas, migrantes, etc. Esses degradados eram pessoas da Europa que eram bandidos, eram pessoas que eram presas, já tinham sido sofrido alguma sentença, né, de lá de justiça, como assaltantes, ladrões, como é que se diz, pessoas, mulheres da vida, como a gente fala, né, conhecida. Então, os degradados eram essas pessoas que tinham sido julgados pela justiça e condenados. Então, eles mandavam para o nosso país. E continuando, para trabalhar nos serviços, para que eles eram trazidos? Para trabalhar nos serviços que precisavam ser feitos, como extração de madeira, construções, lavouras e garantir a ocupação. Ou seja, o que é garantir a ocupação? Garantir de que aquele lugar estava povoado e a partir dali aquelas pessoas teriam a obrigação de fazer com que aquele lugar se desenvolvesse, tá bom? Continuando. Após a garantia da ocupação, os municípios começaram a sofrer mudanças de acordo com as condições sociais. Aí já veio a questão política, né? Depois que estavam ocupados, que eles tinham certeza que aquele lugar estava se desenvolvendo, os municípios começaram a sofrer mudanças com as condições sociais, ou seja, quem tinha condição de ter um grande território para plantar, os fazendeiros, os criadores de animais, os pecuários e aí por diante. Então, antes dos municípios chegarem ao que eles são hoje, aí é a cidade de Salvador, na Bahia, viu? Não é bonito? Grandes prédios, né? Tudo bem organizado, bem limpo, com poucas árvores, que a gente sabe que quando os portugueses chegaram aqui nesse lugar, não é? Eles encontraram uma grande floresta com muitas árvores e vários povos nativos que eles chamaram de índios. Então, antes dos municípios chegar ao que eles são hoje, eles passaram por um processo de mudanças. Quais não foram mudanças boas e mudanças ruins, como a escravização, né? A luta por territórios dos portugueses e dos índios, não é? A fundação das primeiras vilas, que foi chamada a Vila de São Vicente, no estado de São Paulo, foi isso que a tia falou. Tudo isso, né, se deu à construção dos municípios do nosso país, os municípios brasileiros, se deu a partir da chegada dos portugueses ao Brasil, tá bom? Então, meu povo, meus alunos, meus amores, esse foi o nosso conteúdo de hoje sobre os municípios. Espero que vocês tenham aprendido. Agora, para fixar melhor o conteúdo, vocês irão fazer a atividade das páginas 45 até a 47. Então, beijos para vocês e até a próxima aula.